merece ser adorada e é a razão de estarmos hoje aqui. Nós gostamos de rever os irmãos, nós gostamos da comunhão, todos os cânticos, tudo é propício, ó Deus, para estarmos aqui, mas sem a Tua presença iria faltar tudo para nós. E hoje que nós temos mais de 2 ou 3 reunidos em Teu nome, nós sabemos que o Senhor se faz presente aqui. Então, ó Deus, nós clamamos que o Senhor nos ajude a Te louvar. Assim como um dia o Senhor disse que sem o Senhor nós não poderíamos fazer nada, então nós reconhecemos isso também. Esteja agindo, ó Deus, nesse culto. Que esse não só seja o culto dos jovens, mas seja o culto do Teu povo. O povo que quer servir ao Senhor. Ó Deus, mais uma vez, nós abrimos os nossos corações para que o Senhor fale, esteja agindo em cada vida que vive essa noite. Possa ser até que tenhamos problemas, aqui pessoas com dificuldades, ó Deus, mas ajuda para que esse tempo seja tão somente dedicado ao Senhor. E reconhecendo que o Senhor é santo, o Senhor não quer nada mais, nada menos, ó Deus, de que algo em espírito e verdade. Então nos ajuda para isso. Perdoe qualquer pecado, ó Deus, que a Tua igreja tenha cometido contra o Senhor, às vezes até de maneira sem intenção alguma, mas às vezes pecamos contra o Senhor. Então o Senhor nos perdoa e prepara para que esse tempo seja um tempo em espírito e verdade, como o Senhor quer. Esteja atuando na vida do Vanderlei, juntamente com os jovens, o pregador da noite, que tudo, ó Deus, que venha a ser feito, seja realmente para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor.
iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dor. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Estou aqui neste dia, culto da mocidade, e eu gostaria de falar para vocês que Deus tem mudado a minha vida. E eu estou fazendo CTL. E o CTL, por exemplo, assim, eu não tinha muita vontade de estar em comunhão com Deus. Eu estava em comunhão com Jesus, só que muitas vezes eu não sentia muito prazer de estar meditando. E eu comecei a participar, junto com o Vanderlei e com a Fabiana, fazendo CTL. E lá me incentivou muito eu estar meditando e tendo mais paciência, que muitas vezes eu não tinha paciência, e lá eu procurei mais entender a palavra de Deus, e eu procuro estar mais constante com Deus. E Jesus também, Deus, muitas vezes eu não tinha muita paciência com a minha família, com minhas irmãs e meus pais, e Deus está mostrando, e através da minha vida, dando exemplo para o meu pai, para minha mãe. E eu quero incentivar vocês que qualquer curso que tiver, assim, vocês vão fazer, que Deus pode mudar a sua vida através de algum curso. E eu agora, nesse momento, eu e a Solange e a Daniela, nós vamos cantar um cântico, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na letra dessa música. Diante do Senhor.
Vamos colocar em pé essa palavra. Salmo de número 138. Bom, irmãos, como de costume, enquanto nós estivermos louvando a Deus com esse cântico, os irmãos podem estar se cumprimentando. Amém? Sai do seu lugar, dê um abraço naquele seu irmão que você não deu tempo de conversar ainda hoje, né?
Tu és a razão
presença de vocês aqui nessa noite. Estamos muito alegres e quero agradecer a universidade pela programação tão bonita, tão espiritual, renovadora. A gente fica muito contente em ver a mocidade envolvida com o trabalho de Deus, com adoração, louvor, consagração de vidas. Que Deus continue abençoando ricamente esses jovens. Estamos acomodados, mas o ambiente está um pouco quente, não é? Então contamos com a sua paciência, porque temos que expor ainda a palavra de Deus. E eu sei que vocês ficaram um certo tempo em pé louvando a Deus. Eu gostaria de convidá-los novamente, ficarmos de pé para fazermos a leitura da palavra, o Salmo 73, Salmo de número 73. Porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo, no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. E em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus. Vamos parar por aí. Até que entrei no santuário de Deus. Pai amado, nessa noite, cada um que aqui está, teu rebanho, ovelhas do teu pastoreio, estamos aqui nessa noite no aprisco teu, Senhor. Desejo que o Senhor nos alimente a alma, que nós possamos, meu Pai, nessa noite, ter a alma abastecida, alimentada pela tua palavra, Senhor. Ó Senhor Deus, apacenta o teu povo aqui nessa noite. Tu conheces o dilema de cada um, tu conheces os problemas. Às vezes trazemos para a tua casa pensamentos errados a respeito da tua obra, a respeito de pessoas, Senhor, e nós pedimos que nessa noite o Senhor desfaça isso. Nós viemos aqui na tua casa, Senhor, para que o Senhor nos ilumine a mente, o coração, a fim de que nós não vivamos uma vida medíocre, uma vida sem espiritualidade. Mas, Senhor, por favor, meu Deus, nessa noite, liberta os encarcerados nessa noite aqui, Senhor. Ó Pai, transforma a nossa mente, o nosso coração, a imagem do Teu Filho, Jesus Cristo. Renova dentro em nós a alegria da Tua salvação nessa noite, através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco. Pai, visita nessa noite o coração daquele que está vazio, que não está enxergando o rumo, aquele cujos pés estão quase se desviando para outros caminhos, aqueles que estão próximos de uma queda possam ser amparados por Ti. Ó Senhor, Te agradecemos essas bênçãos. Obrigado por já ter nos falado conosco através do louvor, através dos irmãos que Te louvaram, Te enalteceram, Te engrandeceram nesta noite aqui, Senhor, juntamente conosco.
Pai, agradecemos por cada vida, pelo grupo de louvor, que o Senhor continue colocando essa disposição do coração deles. Eles têm servido de chave para abrir o nosso coração à Tua palavra. E nós te pedimos, meu Deus, nessa noite, por favor, Senhor, fala, tira-nos da escuridão, da ignorância. Nós te pedimos estas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, podem sentar. Se vocês prestaram atenção à leitura, à palavra de Deus, perceberam que o salmista estava com um dilema terrível no seu coração, estava vivendo numa angústia, ele estava fazendo suas reflexões sobre a vida de terceiros, sobre a vida de pessoas, principalmente a vida dos homens que estão fora da igreja, aqueles que não têm compromisso com Deus. E o salmista então começa a correr os olhos sobre estas pessoas e começa a sofrer de um mal, se angustiar, perder a esperança, perder também a fé. Cogitou também em não andar mais em santidade, porque o que ele estava vendo era que o ímpio, aquele que não tem igreja, aquele que não tem compromisso com Deus, estava prosperando no seu caminho, enquanto que ele, como servo de Deus, como santo, como uma pessoa que tem compromisso, estava passando por aflições, angústias e sofrimentos. Daí vira o desânimo no coração dele, porque ele olhava para essas pessoas e via os olhos dessas pessoas empapuçados de gordura, representando logicamente a riqueza, a opulência que essas pessoas viviam, na prosperidade de suas vidas. E então ele olhava para si mesmo e dizia: se eu talvez estivesse fora da igreja, talvez eu teria uma vida tão boa, tão gostosa, tão próspera, quanto essa pessoa que não tem compromisso com Deus. E foi aí que o salmista Asaf começa a se enfraquecer na fé. Longe da igreja, longe da palavra, ele começa a sentir a sua situação espiritual. Primeira coisa que ele diz no versículo 2 do capítulo 73 é que ele quase se desviou do caminho do Senhor. Os pés dele se aproximaram de outros caminhos. A mente dele estava começando a pensar, a trilhar outros caminhos que não a igreja, que não a Bíblia, que não a oração, caminhos outros que não o caminho certo da palavra de Deus, que é estreito, tem parâmetros apertadíssimos. O que Jesus disse a respeito desse caminho? Que a porta era estreita e o caminho é estreito, mas conduz aonde? A vida eterna. Há o caminho largo daqueles que vivem sem compromisso algum com Deus, mas o caminho é o caminho da perdição. E quase que o salmista tomou o caminho mais largo. Segundo ele nos diz aí no versículo 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou, veja a colocação dele aí, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Estava sentindo os pés escorregando, sem firmeza espiritual, porque esse homem está se descompromissando com Deus, começando a olhar para a sociedade, e ele então não sente firmeza na sua vida espiritual. Começa a resvalar os pés, e o abismo está próximo, e ele pode viver num nível inferior de
espiritualidade, de andar com Deus. Se ele resvala ali, se ele escorrega ali, ele cai num abismo profundo e talvez vive a vida inteira na mediocridade. E ele abre isso com a gente. Eu creio que essa é a experiência de quase todos nós aqui. Todos nós algum dia já quase escorregamos e saímos dos caminhos do Senhor. No seu desânimo, no seu desalento, ele diz o seguinte: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele está dizendo: olha, a minha vida, estou indo à igreja, estou ouvindo a palavra de Deus, cantando hinos, mas isso não está me trazendo nenhum retorno hoje. Estou percebendo que pessoas que estão fora da igreja, assim, sem muito compromisso, estão vivendo melhor. Então, para mim, essa era a perspectiva dele, fora da casa de Deus. Está sendo para mim inútil ser santo. Não tem valor andar na igreja, andar em santidade, se não há algo do qual eu possa experimentar um bem-estar hoje. E um incrédulo, um homem que não tem a Deus, está experimentando, no meu ponto de vista, um bem-estar melhor do que eu. Então eu acho que foi perdi tempo me tornando santo, andando com Deus. É isso que ele diz aí no versículo 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Eu não sei se você tem passado por essa experiência, mas tem momentos na minha vida espiritual que eu acordo, pareço brigado com Deus. E aí nesse dia eu passo por um incrédulo que está com um sorriso nos lábios. Eu penso: mas o que está acontecendo? Eu sou filho de Deus. E esse indivíduo que não conhece a Deus está demonstrando que parece que tem mais felicidade do que eu, que sou pastor, que sou crente, que sou fiel a Deus, que estou vivendo em santidade, ou que eu estou procurando viver em santidade. Parece que essa pessoa tem uma perspectiva e um estilo de vida melhor do que o meu. Por que será que eu sou tão afligido? Eu nunca esqueço aquela senhora lá em Vitória da Conquista: pastor, preciso conversar com o senhor, está acontecendo uma coisa comigo. Pastor, pelo amor de Deus, me explique, por que o diabo me persegue? Eu falei: o que houve, meu irmão? Eu queria saber, me explique biblicamente por que o diabo me persegue, porque eu sou uma pessoa tão boa, eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, sou consagrado, mas o diabo me persegue. Eu falei: meu irmão, é por causa disso mesmo. É porque a irmã está procurando andar com Deus, ele vai perseguir quem está andando com Deus. Mas muitas vezes nem o diabo entra nessa jogada não, viu, gente? Às vezes somos nós mesmos que começamos a matutar, a inculcar na cabeça que outras pessoas estão vivendo melhor do que a gente aí fora, vivendo da maneira deles. Mas se nós pararmos para pensar, como nós vamos ver nessa noite, o que aconteceu com o salmista, nós vamos refletir a respeito da nossa própria vida. Muito bem, aí nós chegamos, eu dei um rápido pano de fundo do que estava acontecendo no coração de Asaf, até que nós chegamos no versículo 17. No versículo 16, ele ainda está vivendo nessa ambiência de desânimo espiritual. Enfraquecido, desanimado. Aí no versículo 17, Asaf diz o seguinte: até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus
e atinei com o fim deles. Meus irmãos, este é o cerne da nossa mensagem nessa noite. A casa de Deus é um instrumento de cura, um instrumento de iluminação espiritual, um lugar onde pessoas se reúnem para cultuar o nome de Deus. E este momento de culto que nós estamos experimentando nessa noite, ele é suficiente, meus irmãos, para dar uma reviravolta na nossa vida espiritual. Os salmistas estavam indo naquele processo terrível, desanimando, desviando, escorregando, mas aí quando ele foi na casa de Deus, acabou. Na casa de Deus ele encontrou força, guarida, ânimo, consolação na casa de Deus. Essa tem sido a minha experiência muitas vezes. A casa de Deus é um instrumento poderoso nos momentos de fraqueza espiritual. Vejam, meus irmãos, esse homem vem com uma dúvida enorme na cabeça dele. Quando ele chega na casa de Deus, aquela dúvida cai por terra. Ele sente ânimo, alegria, e aquele sistema de vida que ele estava vivendo já não era mais realidade, porque ele entrou na casa de Deus. O que nós encontramos quando nós entramos na casa de Deus? Eu quero que você veja isso comigo nessa noite. O que encontramos na casa de Deus? A primeira coisa que nós encontramos, meus irmãos, na casa de Deus é iluminação espiritual. Como eu vou dizer isso? O salmista, ele estava pensando, ele estava matutando, não é? Vamos usar a expressão bem comum aí, bem simples. O salmista estava matutando, olhando apenas por um lado, um ponto de vista, por um aspecto. Ele estava esquecendo de olhar os aspectos que estavam envolvidos no problema em que ele estava passando. Daí, quando ele entra na casa de Deus e ele vem assistir o culto, a mente dele, através do Espírito Santo de Deus, expandiu, aumentou as dimensões do conhecimento dele a respeito do dilema que ele estava passando. Quando ele veio à casa de Deus, deu eureka. Não é? Vocês conhecem essa expressão, eureka? Quando você está querendo descobrir uma questão e não consegue, aí você vem na casa de Deus com aquela interrogação no coração: o que está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo assim tão desanimado, tão enfraquecido? Aí você vem aqui, ouve o hino, ouve a mensagem, eureka, essa aí é a chave, a solução. Isso já tem acontecido muitas vezes comigo. Vou só contar aqui um exemplo para os irmãos. É um exemplo muito simples, mas eu creio que vocês vão gostar. Eu estava lá em Shekinah naquela época. Eu já contei para vocês, eu estava gostando da minha esposa já. E eu falo ou não falo com ela? Falo ou não falo? Naquele dilema que muitos de vocês já passaram. E aquilo estava começando a me angustiar. Como vocês sabem, havia um outro rapaz que estava na jogada, não é? Disputando o mesmo pedaço. E eu falava: meu Deus, eu falo ou não falo? Aquilo me segurou durante um tempo e foi me angustiando, não sei se vocês já experimentaram isso, mas quando você está gostando de uma pessoa e você não consegue falar isso, é uma coisa terrível. Aí um dia eu estava na casa de Deus ouvindo uma mensagem. Um irmão se levantou e leu um versículo. Ele disse: eu queria deixar esse versículo aqui com vocês. Olha que coisa. O homem abriu em Provérbios e leu o seguinte:
A esperança que se adia faz adoecer o coração. Aí, ó, achei. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Era exatamente isso. Meu coração estava ficando adoecido porque eu tinha uma esperança de ter um relacionamento com Ele e eu estava adiando isso. Isso estava adoecendo o meu coração. Aí eu vi de Deus, eu falei, Deus está mandando. Olha aí a conclusão. Deus está mandando eu dar um passo de fé e falar com ela. Não demorou muito, lá estava eu. Você quer namorar comigo? Eu vou pensar. Eu falei, bom, melhor do que não. Melhor do que não, tá? Estou apenas citando esse exemplo, irmão, já aconteceu muitas vezes isso comigo. Eu estava lá em Vitória da Conquista, passando por um problema, talvez o maior problema que já passei na minha vida espiritual. O coração estava trancado, mas fechado mesmo. Eu acordava de manhã, chorava. Nós morávamos ao lado de uma quadra de esporte e aquela quadra ficava vazia quase que o dia todo. Eu fiz daquela quadra a minha casa praticamente. Eu andava de um lado para o outro sem saber, meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida, com a vida de minha família. E eu só sabia ler, orar e chorar. Eram três coisas que eu... E tentando buscar uma resposta da parte de Deus na palavra de Deus. Até que um dia eu entrei na casa de Deus. Fui à segunda igreja batista. E quando eu entrei, eles estavam cantando, louvando a Deus. Irmãos, eu não lembro a mensagem, mas aquele hino entrou em mim de uma tal maneira que aquele hino me levantou. Amém, meus irmãos? Aquele hino me levantou porque eu estava na casa de Deus. E foi exatamente essa experiência do salmista. Eu entrei na casa de Deus e tudo mudou. A minha visão do mundo, das coisas, as decisões que eu tinha para mudar, tudo isso Deus mudou. Daí a importância de estarmos vindo à casa de Deus. Porque Deus transforma as nossas vidas através desta reunião nesta casa. Eu lembro-me lá no Rio de Janeiro, eu estava desanimado, eu creio que já contei isso para vocês. Foi a época da minha vida que eu passei o maior desânimo espiritual. Aí, acordei de manhã, vou para a igreja, não vou. A minha mãe já estava percebendo, minha mãe naquela época não tinha nenhum compromisso com Deus, mas ela sabia que eu era crente. Ela disse, você não vai na igreja? Eu falei, hoje eu não estou muito animado para ir para a igreja não. Ela disse, que tipo de crente é você que não vai para a igreja? Opa! Fui lá, tomei meu banho, fui para a igreja. Cheguei lá, estava na escola dominical, sentei no banco. Eu falei, hoje eu vou ouvir o que Deus tem para falar comigo. Levanta um jovem, vou dar um testemunho. Abriu a Bíblia, leu a passagem das Escrituras e disse assim, eu queria dar um conselho a todos os jovens. Quando você estiver desanimado, enfraquecido, sabe uma coisa que eu aprendi com meu pai? Mesmo enfraquecido, vá à igreja que Deus vai falar com você. Não deixe de ir para a igreja. Eu falei, olha Deus falando comigo. Olha Deus me puxando a orelha. Meus irmãos, a gente não vem à igreja para se sentir bem. Muitas vezes eu saio daqui arrasado. Eu venho à igreja para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes ao ouvir a voz de Deus eu recebo um tremendo puxão de orelha. Mas Ele está me orientando, está me dirigindo, está mudando os meus pensamentos. Não é isso que nós queremos? Por que você está aqui nessa noite? Você quer continuar a sua vida da mesma maneira como ela está? Ou você quer que Deus mude a sua vida? Então, venha à casa de Deus. Então, eu creio, meus irmãos, que foi exatamente isso que aconteceu com o salmista. Ao vir à casa de Deus, Deus iluminou a mente dele. E vejam o que ele diz no versículo 17. E atinei para o fim deles. Quer dizer, ele está dizendo, eu compreendi, agora eu entendi o que Deus, qual
pensamento de Deus a respeito deste assunto. Meus irmãos, às vezes nós estamos enfrentando um problema ou temos que tomar uma decisão e normalmente é séria, às vezes envolve família, envolve trabalho, envolve igreja. E nós sempre corremos o risco de tomar a decisão imediatamente. E isso é muito perigoso, quase sempre dá errado. Eu creio que nessa noite Deus está nos convidando a olharmos todos os ângulos dessas decisões que nós estamos tentando tomar. Veja o que foi que o salmista pensou, o que Deus colocou na mente dele. O que foi que ele viu no versículo 17? Ele viu o fim desses homens aos quais ele estava pensando. Ele diz, olha, eu não tinha parado para pensar, eu estava olhando para eles só no presente, mas agora Deus me mostrou o fim deles. Aonde é que vai esse estilo de vida errado que eles estão vivendo? Vai ter um fim, vai ser um fim terrível. Então, meus irmãos, às vezes, tomando uma decisão, resolvendo um problema, seja com a igreja, seja com o trabalho, seja com a família, nós temos que parar para pensar no fim. Aonde é que vai levar isso? Essa decisão que eu estou tomando hoje, aonde ela vai me levar? Leia lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes 7, 8. Qualquer irmão que achar em voz audível pode ler. Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Do que o quê? Do seu princípio. Salomão está olhando para onde aí? Para o fim. O fim das coisas. Até onde Deus vai me levar. Ainda em Eclesiastes, capítulo 11, ou melhor, capítulo 11, versículo 9, Eclesiastes 11, 9, diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude é a primavera da vida, e a primavera da vida são vaidades. Aí vem o capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias de quê? Da tua mocidade. Por quê? Antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás: não tenho neles prazer. Está vendo aí, jovens? Vocês que estão na flor da primavera da vida, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque o teu fim será velhice. E ele continua no capítulo 12 falando: olha, vai chegar um dia que você não vai ter dente para comer, viu? Vai chegar um dia que você vai acordar às 4, 3 horas da manhã, vai acordar com os passarinhos. As suas pernas vão ficar tão enfraquecidas que você não vai conseguir andar. Sua mente já não vai poder refletir, pensar tão extensivamente quanto você era jovem. E finalmente ele diz: olha, no dia em que o teu coração parar, a tua mente parar, então
aquele dia vai ser o último dia da tua vida, e antes que isso aconteça, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque com certeza esses dias virão, não é? Esses dias eu estava na frente do espelho, penteando lá meu cabelo, né? E eu tomei um tremendo susto. Porque eu tenho um pouco de cabelo branco aqui desse lado, né? Eu tenho um pouquinho aqui também. Mas aí eu descobri 3 fios de cabelo branco aqui. Ah, pai, você já está aqui, rapaz. 36 anos já começando os cabelos a embranquecer. Né? Será que eu chego aos 50? Né? Eu fiquei pensando, será que eu chego aos 50? Daqui a quando eu tiver com 50 anos, né? Os cabelos vão com certeza estar bem mais brancos do que vocês estão vendo hoje. Mas antes que esses dias cheguem, eu quero gastar-me na obra do Senhor. Porque com certeza eles virão. Por isso eu quero lembrar disso. Ficar olhando para o fim. Olha, um dia vai acontecer isso. E antes que isso aconteça, eu quero estar andando com o Senhor, meu Deus. Meus irmãos, sabe, às vezes a gente fica invejando pessoas aí de fora. Mas tudo isso para elas é passageiro. Eu vi aquela atriz na televisão que tem mais de 90 anos. Ela é bem pornográfica. Eu não me lembro o nome dela, mas eu fiquei pensando, meu Deus, eu não gostaria nunca de chegar no fim da vida desse Gonçalves, contando todas as piadas imorais e vivendo num estilo de vida imoral. Seria para mim a coisa mais difícil a ser encarada. Por isso, jovens, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esses jovens que vocês estão vendo aí fora, prosperando, até mesmo enriquecendo muitas vezes, vivendo da maneira como eles estão vivendo, sabe, um dia tudo isso que eles estão fazendo não vai valer nada para eles. Mas aqueles jovens que estão se lembrando de Deus, esses sim, serão lembrados também por Deus. Eu fico olhando Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Vocês conhecem algum nome de algum outro jovem naquela época? Hã? Haviam outros jovens naquele período? Mas os nomes deles foram apagados porque eles viveram em pecado. E para Deus não significou nada. Mas Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel até hoje estão sendo mencionados porque foram jovens que andaram com Deus. Por isso, jovens, lembrem-se, olha, cuidado, um dia seus cabelos vão estar brancos. É melhor andar com Deus hoje, né, Toninho? Antes que os maus dias cheguem e os anos os quais diremos, não temos nele nenhum prazer. Meus queridos, nessa noite, vamos colocar as nossas decisões no altar de Deus. Olhar por todos os lados. Às vezes eu fico tão feliz quando pessoas vão à minha casa e dizem, pastor, por favor, me ajude, porque eu estou passando por esse problema. Então a gente vai devagarzinho, olha, meu querido, existe esse outro lado aqui da questão. Será que não é bom você considerar esse outro lado? Calma, não tome decisões precipitadas, porque às vezes a gente toma essas decisões, aí o final delas não dá certo. Por isso, vamos nos lembrar de estar olhando todos os lados para ver o que Deus tem para nós. Esses dias atrás eu estava vendo aquele programa Realidade. Eu creio que já tenho compartilhado isso com algumas pessoas. Mas teve uma cena que me impressionou. Um trem descarrilhou, caiu numa ribanceira, ele caiu em cima de uma vila de casas, matando dezenas de pessoas que moravam próximas à linha do trem. Ainda não havia pegado fogo, só o acidente. O líquido se espalhou, eles tentaram juntar, mas a quantidade era muito grande. Eles chamaram uma retroescavadeira para ajudar a remover os destroços.
E eles não sabiam que ali passava um gasoduto. E quando a pá do trator bateu no gasoduto, havia uma pessoa que estava próxima fumando. Então vocês podem imaginar o que aconteceu. Tudo aquilo, toda aquela vila foi pelos ares. As pessoas que não tinham falecido com um acidente, faleceram queimadas. Foi uma tragédia. Aí o comentarista disse assim: mas aquela tragédia não aconteceu naquele momento. A tragédia aconteceu quando a pessoa responsável por carregar o trem fez os cálculos errados e sobrecarregou o trem de combustível. E quando ele chegou num ponto em que não havia um bom alicerce para os trilhos, a sobrecarga do trem fez com que ele tombasse e matasse toda aquela vila onde tinham pessoas. Eu fiquei pensando comigo, isso é um princípio espiritual. Às vezes pessoas que passam por uma tragédia na vida, a tragédia não começa ali naquele ponto. Começa nos cálculos errados que foram feitos anos atrás. E aí desemboca um casamento errado, né? Uma falência financeira. A falência começou ali? Não. Às vezes ela começa lá no início, porque nós fizemos um cálculo errado. Pessoas que cometem adultério, pessoas que andam em imoralidade, casamentos que são terminados, nem sempre começam no momento do divórcio. A tragédia não se inicia ali. Inicia-se quando foram feitos os cálculos fora da palavra de Deus. E aí a tragédia veio, infelizmente. Portanto, meus irmãos, nessa noite, vamos continuar vindo à casa de Deus, porque aqui nossa mente, nosso coração, Deus vai falando e mudando o curso da nossa vida. Às vezes eu tinha uma questão comigo, eu falava: Deus, por que um crente, dois crentes, um e o outro, passam pela mesma situação? Um se torna rebelde e o outro se torna mais obediente. Vocês já pararam para se questionar a respeito disso? Eles passam pela mesma situação, mesma circunstância. Um se torna mais espiritual, o outro se torna mais rebelde. Eu li recentemente uma copla, um poemazinho curto, né? O poema dizia o seguinte: dois presos olhavam pelas janelas das celas. Um via só lama, o outro as estrelas. Aquilo me chamou a atenção. Todos dois estavam na mesma situação, dentro de uma cela. Um estava olhando para baixo, para onde? Para a lama. E o outro estava olhando para cima, para as estrelas. Meus irmãos, sinceramente, eu acho que é isso que acontece quando a gente vem à casa de Deus. Às vezes a gente vem para cá olhando para a lama, né? Ó Deus, o que vai acontecer comigo, com a minha família, com o meu trabalho, Senhor? Quando a gente sai daqui, muitas vezes tem acontecido comigo. Eu saio olhando para as estrelas. É por isso que o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Vamos orar, Senhor nosso Deus, nessa noite. Obrigado por ter vindo à tua casa nessa noite. Senhor, os teus tabernáculos são amáveis, porque aqui nós temos encontrado. O Senhor tem feito
a diferença na nossa vida, Senhor. Obrigado por nos iluminar a mente aqui nessa reunião. Obrigado por expandir a nossa visão a respeito das coisas, quando muitas vezes nós não temos a direção e estamos enxergando as coisas erradamente. Ó Pai, corrija a nossa visão nessa noite. Não deixa que nenhum irmão tome decisões erradas, fora da Tua vontade, mas que cada um receba da Tua parte a iluminação que vem através da Tua palavra. E que nós possamos sair daqui não olhando para a lama, mas olhando para as estrelas, Senhor Deus. Porque assim como o Senhor tem estrelas inumeráveis no céu, o Senhor tem bênçãos para ofertar àqueles que com fé o buscam, Senhor Deus. Ó Pai, nós te pedimos, nós temos casais aqui na nossa igreja. Temos a irmã Marta e seu futuro esposo que estão pretendendo se casar. Que o Senhor ilumine os caminhos deles, Senhor Deus. Que eles possam ser felizes até o fim da vida deles. Nós temos irmãos aqui que estão passando por lutas, sem emprego, sem trabalho. Mas, ó Deus, nós pedimos que o Senhor também não permita que os pés desses irmãos se desviem dos teus caminhos por causa disso. Mas que eles possam encontrar aqui a firmeza para os seus pés, por terem vindo à tua casa, Senhor Deus. Ó Pai, aquele que está com o coração dividido entre a tua casa e qualquer outra coisa, possa também, meu Deus, fortalecer os seus pés na tua palavra. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, enquanto eu estava preparando essa pequena mensagem, estava lembrando de um cântico antigo que eu queria cantar para vocês. Nós vamos cantar de improviso, viu? Mas com certeza Deus vai ouvir o nosso louvor. Eu vou convidar as meninas que cantam, vão cantar juntamente conosco. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos.